Com o jogo para a Liga Europa frente ao Nice no Estádio do Dragão a aproximar-se, muitas novidades no dia de hoje para analisarmos sobre o Futebol Clube do Porto. Mas antes disso pedi que deixem o like para dar aquela força aqui ao canal. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não subscreveram, porque estamos quase a atingir a meta de 10 mil subscritores. E o jogo para a Liga Europa contra o Nice aproxima-se então a passos largos, mas antes disso apenas dar conta de que hoje foi o sorteio da Taça de Portugal e o Porto já sabe que vai jogar contra o Famalicão, um adversário bem complicado. Sabemos como o Porto respeita sempre muito. O Famalicão é uma das boas equipas do Campeonato Português. Basta ver que o Porto, naquele empate que teve com o Utrecht para a Liga Europa, deu prioridade ao jogo com o Famalicão. Também por isso fez uma grande exibição. Podia até ter dado goleada, mas Farioli levou muito a sério esse jogo porque era um jogo complicado. E o Porto, depois de passar o Soluricense e o Sintrense, com muito profissionalismo, eu diria até com brilhantismo no jogo com o Sintrense, não tanto com o Soluricense, mas com o Sintrense muito brilhantismo. Agora tem um jogo mais complicado com uma equipa da Primeira Liga, que tem também aspirações legítimas na Taça de Portugal e, portanto, é um jogo difícil. A vantagem é que desta vez é no Estádio do Dragão e também por isso espero que o Farioli não precise fazer tantas alterações na equipa no jogo anterior. E depois o grande jogo de cartaz que vem a seguir é um Porto-Benfica. Se o Porto ganhar ao Famalicão, claro que o Benfica também precisa de ganhar ao Farense, mas já toda a gente faz contas a esse clássico. Vai ser mais um ajuste de contas entre o Porto e o Benfica, depois daquele clássico que ficou empatado 0-0, por causa daquela bola ao poste do Mora, mesmo a acabar o jogo, a bola na trave quase entra, ou então também se quisermos o tal penalti que ainda dá muito que falar, e até a própria agressão logo no início do jogo do Pavlidis. Portanto, vai ser um jogo muito quentinho, um clássico que todos queremos ver e que acredito que o Porto vai mais bem preparado desta vez para esse jogo, até porque Farioli aprendeu muito sobre, não só sobre as equipas conseguirem anular o ataque do Porto, que começou ali com o Salzburgo e que o Mourinho levou a outro nível, abdicando praticamente de jogar. Acho que agora já não resulta tanto essa estratégia do Mourinho. Sabemos que o Mourinho pode arranjar outra estratégia, mas acho que o Benfica, depois desse jogo, tem passado por tantas dificuldades que não sei se está sequer com cabeça para testar novas táticas. Vamos ver, ainda falta algum tempo e é preciso também que o Benfica passe o Farense e que o Porto passe o Famalicão. Mas está aqui um grande clássico em perspectiva e que eu acho que pode correr melhor ao Porto, vamos ver. O sorteio da taça não foi muito simpático com o Porto, não teve muita sorte, mas também este Porto já mostrou que tem capacidade para ganhar estes jogos mais difíceis, tem tido muito apoio dos adeptos, está a crescer novamente no rendimento de jogo para jogo. Ainda só tivemos a prova com o Famalicão e o Sintrense. Vamos ver agora contra o Nice, é mais um teste de fogo. O Porto que vai jogar contra uma equipa que é verdade que não tem estado bem esta época, mas aquilo que eu digo, isso é um grande perigo, porque quando as equipas não têm nada a perder nas competições europeias há sempre uma motivação extra, isso é bastante perigoso para o Porto. E depois sabemos também como as equipas francesas costumam ser difíceis, é um campeonato superior ao português, portanto convém não facilitar, embora o Porto na sua máxima força tem aqui toda a possibilidade para ganhar ao Nice. O Porto está numa condição muito boa para se qualificar na Liga Europa, porque vai jogar 3 jogos em casa para a Liga Europa. Tem apenas uma deslocação à República Checa para jogar com o Vitória Pilsen, mas sabemos que se perder esse jogo e ganhar os 3 no Dragão, chega para passar em princípio, isto tendo em conta as pontuações da época passada, em princípio não deve mudar muito em relação à edição anterior e portanto acho que chega a ganhar os 3 jogos. O Porto tem aqui uma grande oportunidade, ainda por cima contra 3 equipas que estão muito abaixo na tabela, que penso que as 3 ainda não ganharam nenhum jogo. Não sei se o Rangers ganhou ou se tem um empate, um ponto, mas são equipas mais acessíveis. No Dragão, o Porto na máxima força pode ganhar. Agora é preciso também que Farioli não mexa muito na equipa. Estamos todos aqui a partir do princípio que Farioli vai jogar com os titulares. Tudo aponta para isso, até o facto de ele contra o Sintrense não ter jogado com a equipa titular como jogou contra o Soluricense, tudo leva a crer que Farioli vai jogar com os titulares. Claro que sabemos que Farioli dá prioridade ao campeonato, o jogo com o Estoril não é fácil, mas como é no Dragão, acaba por ter uma perspectiva melhor para o Porto não precisar de gerir tanto os jogadores. E também porque Farioli disse na conferência, e penso que essa é a grande pista que ele deu, na conferência no fim do jogo com o Sintrense, ele disse que o Porto precisa de fazer muito mais na Liga Europa, precisa de levar a sério daqui para a frente, senão não passa à próxima fase. Nós temos visto nas declarações todos os jogadores do Porto, todos sem exceção, têm sempre tratado a Liga Europa como uma grande prioridade, apesar de Farioli não assumir, os jogadores assumem, e eu acho que isso é um grande espelho, uma grande demonstração do que se está a passar no balneário, e que realmente é um objetivo de todos, até porque o Porto tem grandes jogadores como o Kivior, o Froholt, jogadores com muita ambição, jogadores de clube gigante e que querem muito, claro, ganhar uma competição europeia, fica bem no currículo, pode ajudar para irem ao Mundial de Seleções, muitos deles, e também depois para uma futura venda, que acredito, os jogadores do Porto são muito jovens e claro que todos sonham jogar em clubes maiores, fazer grandes transferências e portanto acho que é um objetivo e por isso acredito que o Porto vai jogar com os titulares.
Com os titulares, se o Bednarek recuperar, porque sabemos que o Bednarek continua lesionado, o Bednarek já treinou integrado, mas ainda não está a 100%, ao contrário do Vitor Fraolt, que está a 100%, já treinou 100%, portanto vai ser até à última uma dúvida se joga Bednarek ou Pablo Rosário. Eu não sei estrategicamente, eu sei que o Nice é uma equipa que joga nas segundas bolas, sabemos que segundas bolas é o ponto fraco do Porto. Eu acho que é um dos pontos mais fracos deste Porto Farioli, são as segundas bolas. Normalmente as equipas têm criado perigo assim, nos ressaltos. O pouco perigo que criam, porque o Porto tem uma verdadeira muralha defensiva. É mais até nos jogos em que Farioli mexe muito na equipa. Mas de facto é um dos pontos fracos. Então eu não sei se o facto de entrar Pablo Rosário vai dar ao Porto, claro, um impulso maior ofensivo. Se jogar Pablo Rosário no lugar do Bednarek. Porque o Pablo Rosário, tanto no jogo com o Famalicão como no jogo com o Sintrense, ajudou a que o Porto construísse mais rápido, porque ele não fica tanto com a bola como fica o Bednarek. O Bednarek dá outra estabilidade, outra segurança, os colegas confiam nele para construir jogo. E eu acho que uma das explicações para o Porto ter sido mais rápido contra o Sintrense e contra o Famalicão a construir jogadas de perigo foi precisamente porque o Pablo Rosário pensa como um 6 e sobe muito em campo. Quando tem a bola, ele gosta de transportar a bola e acaba por dar ali outra dinâmica à defesa. E o Pablo Rosário tem feito exibições muito boas. Os dois jogos que jogou a central e que rendeu o Bednarek jogou muito bem. Agora, claro que o Bednarek é insubstituível, é o patrão da defesa e vai ser muito diferente ter um ou outro. Agora, o que eu digo é, eu não sei que diferença é que vai fazer para Farioli, porque sabemos que Farioli analisa muito bem as equipas ao detalhe e eu não sei o que é que ele retira aqui deste jogo. Ainda por cima, o Farioli conhece muito bem o Nice, portanto saberá exatamente como anular esta equipa. Que eu via hoje vários artigos que dizem que ainda tem muitas nuances que vieram de Farioli, porque ele de facto impactou e marcou muito o clube. E portanto acredito que o Farioli sabe exatamente, e o próprio Pablo Rosário tem essa vantagem. Ele também já jogou no Nice juntamente com o Farioli e portanto pode ser aqui uma vantagem ou não o Bednarek não jogar. Ofensivamente eu sei que o Porto ganha, agora não sei se estrategicamente o Porto quererá isso, porque o Nice é uma equipa de segundas bolas, vai ser uma equipa de contra-ataque. E nisso o Pablo Rosário pode descompensar mais a defesa. Claro que se olharmos para o jogo com o Sintrense vão regressar mais jogadores a titular. Eu não tenho dúvidas que vai regressar o Alberto Costa, o próprio Diogo Costa é certo. A ponta de lança eu ainda tenho as minhas dúvidas. Muita gente aqui, se vocês virem os comentários dos últimos vídeos, há muita discórdia sobre quem é o ponta de lança que merece ser titular. Eu tenho dito que se Farioli quiser de facto fazer essa rotação dos avançados, deve colocar o De Jong na Liga Europa porque é o jogador mais experiente. O Porto, por acaso, contra as equipas francesas tem um ótimo histórico, só perdeu 2 jogos, não é como com as equipas inglesas, embora seja no Dragão, seja outra coisa, no entanto também tem mais derrotas com equipas inglesas, mas aqui também temos esse fator. Se quando o Porto foi à Inglaterra, para mim contou muito, eu acho, pesou muito na equipa. O facto de nunca ter ganho, foi o peso da história, nunca ter ganho em Inglaterra, aqui é exatamente o contrário, é o peso da história de que o Porto com equipas francesas costuma se dar bem. Também tem esse ponto a favor, mas é engraçado que o De Jong, com toda a sua experiência, nunca jogou contra o Nice, mas acho que sendo esse avançado tão experiente deveria jogar. E aquilo que eu tenho dito, quando joga De Jong, para mim deveria jogar Rodrigo Mora. Isto claro se tivermos que optar, porque o Gabri Veiga para mim podia também jogar juntamente com o Mora, mas isso eu acho que Farioli usou contra o Sintrense. Acho que lhe deu um pouco de gozo calar as críticas que diziam que eles não podiam jogar juntos, mas acho que não vai fazer isso num jogo de alta rotação como o jogo com o Nice tão importante. Então eu apostaria mais no Mora, porque o Mora combina muito bem com o De Jong. Mas aquilo que eu dizia no vídeo de ontem, se Farioli for pelo tradicional, se for conservador como costuma ser, deve jogar com Samu e Gabri Veiga, fica também bem servido. O Gabri Veiga não tem tanto golo, o Samu estranhamente também não, embora seja o melhor marcador do Porto atualmente, mas ele está a falhar muitos golos ultimamente. Em contrapartida tem um Borja Sainz que está goleador. O Borja Sainz, desde aquele jogo com o Moreirense em que ele jogou muito mal, passou ao lado do jogo, aliás, perdeu a titularidade na equipa, ele regressou com tudo. Desde o jogo com o Braga que ele está a marcar e está com o pé quente, está a fazer grandes jogos. O Borja Sainz é um jogador a Porto. Eu já tenho dito aqui desde a pré-época que eu acho que o Borja Sainz é uma mistura de Lisandro Lopes com Ricardo Quaresma. São jogadores diferentes, mas se virmos, o Borja Sainz tem essa técnica e esse ir para cima do adversário muito do Quaresma, também faz boas assistências e depois tem toda essa raça e tem golo também que vem do Lisandro, 2 jogadores que faziam muito bem essa posição de ir do lado da extrema esquerda para o centro, que é o que faz o Borja Sainz muito bem, e portanto o Borja Sainz sobe, Samu baixa, também não sei se tem alguma coisa a ver um com o outro, às vezes podem ocupar terrenos muito parecidos durante o jogo e isso pode afetar um ou outro, embora eu acho que o Samu é sempre um problema emocional. É complicado gerir o Samu, mesmo na seleção da Espanha deram conta disso, que o Samu estava muito agitado
e é complicado. De facto, o Samu é um avançado que tem tendência para rapidamente entrar nesta série de não marcar golos, porque ele se deixa afetar muito quando não marca. E o oposto também é verdade, quando marca ou quando faz um bom jogo, depois tem mais probabilidade de ter bons jogos a seguir. É aqui um caso complicado, não é tão complicado porque Farioli tem 2 belos pontas de lança no banco, De Jong e Gul, e eu arrisco-me a dizer que o De Jong, se estiver em boa forma, pode ser mesmo o titular deste Porto. Aquilo que eu digo, eu acho que ele combina muito bem com o Mora, é um avançado muito associativo, que joga muito bem de costas para a baliza, tem uma experiência brutal, é goleador, é muito bom de cabeça, será o melhor dos 3 de cabeça, e portanto é aqui um caso sério, e eu apostaria em De Jong na Liga Europa e Samu no campeonato, mas vamos ver como é que o Farioli vê este jogo, até porque o Farioli pode apostar também o Willian Gomes. O Willian Gomes também está ali taco a taco com o PP, sendo nisso uma equipa que com certeza vai jogar à defesa, o Willian Gomes poderia ser esse abre-latas mais importante. Embora sabemos que Farioli não deve apostar nos dois, ou Mora ou Willian Gomes. Eu apostaria mais no Willian Gomes, mas sabemos que o PP é um dos jogadores preferidos do Farioli. Fala-se muito do Pablo Rosário, mas eu acho que o PP também é um soldado do Farioli. O PP também já jogou extremo esquerdo, extremo direito, e é um jogador que, independentemente se está muito bem no jogo ou muito mal, é sempre o último a sair. Acho que Farioli confia muito nele porque ele tem muita técnica, tem experiência, dos jogadores mais experientes do plantel, e mantém esses equilíbrios, que eu tenho dito que é muito importante. Farioli valoriza muito os equilíbrios defensivos e o PP mantém-nos sempre como prioridade. Outro jogador que também deve voltar em relação à Taça de Portugal é o Kiwior, que também não jogou, mas esse foi mais para descansar, porque tem tido muita sobrecarga de jogos, mesmo pela seleção, e, portanto acabou por descansar no jogo com o Sintrense. Mas o Perpites, atenção, o Perpites está um central fantástico. O Perpites, assim como o Pablo Rosário, fez um bom jogo com o Sintrense, mas acho que o Perpites tem uma classe. Às vezes eu também tenho dúvidas. O Kiwior é muito bom com o pé, mas sair com a bola nos pés, mas acho que o Perpites também tem muita técnica. É pena que Farioli não gosta de ter 2 centrais de pé esquerdo, e então acaba por Kiwior ser o prioritário. Claro, é o jogador, de facto é superior, é mais velho, é mais experiente, tem feito grandes jogos com muita classe. O Perpites poderia estar aqui na calha para ficar no lugar do Bednarek, mas Farioli prefere o Pablo Rosário precisamente pelo pé direito. Vamos ter também então o regresso do Froholt. Não sei em condições é que ele vai regressar, sabemos que ele é importante por ser esse motor. Eu acho que a grande vantagem do Froholt no meio campo do Porto é que ele tem golo. O Porto só tem 2 médios que têm golo, é o Mora e o Froholt. O Gabri Veiga, já disse aqui muitas vezes, ele remata muito colocado, ele tem muito bons pés. Sabemos que o ponto forte dele é a visão de jogo, só que ele remata muito fraco. O Gabri Veiga não tem golo. Já o Froholt tem golo e, por exemplo, em comparação com o Eustáquio, eu acho que o Eustáquio tem jogado bem. Claro que não é o Froholt, não se compara. Muita gente me criticou porque eu disse que o Eustáquio jogou bem contra o Sintrense, mas eu mantenho, acho que ele jogou bem tanto com o Sintrense como com o Trek. E também quem viu os jogos da seleção do Canadá viu que está um capitão, um bom capitão da seleção do Canadá. O problema do Eustáquio é que eu acho que ele também é curto porque ele também não tem golo, e sendo que ele não é tão exuberante como o Gabri Veiga a distribuir jogo, não tem o poder físico que tem o Froholt, não tendo golo é obviamente um suplente deste meio campo. Mas o Eustáquio não estraga assim tanto o meio campo, dá até ali mais posse de bola ao meio campo, ele também se entrega muito ao jogo, mas claro que com o Froholt o Porto vai ganhar mais golo, mais velocidade e capacidade física, dependendo de como é que ele volta. E depois com o regresso ao Alberto Costa, vocês já sabem que eu sou muito fã daquele lado direito do Porto, com Alberto Costa, Froholt e o Willian Gomes. Sabem que eu prefiro ao PP, e eu admito que o PP, como eu digo, tem essas características de ter mais experiência que o Willian Gomes, mas acho que o Willian Gomes está sempre mais ligado, está sempre com alta rotação, um bocado à semelhança do Borja Sainz. Gosto mais do estilo, acho que é mais exuberante, e fica ali um lado direito incrível, com muita força, os 3 jogadores a correr muito. Alberto Costa, Willian Gomes e Froholt correm muito. O Willian Gomes faz uma pressão alta muito rápido, ele cai muito em cima do guarda-redes muito rápido, e acho que fica um lado direito impressionante do Porto, e é sempre o lado mais forte do Porto, continua a ser, mesmo com a subida de forma de Francisco Moura, que está realmente muito melhor, mas acho que ainda assim o lado direito do Porto continua a ser mais forte, e Farioli continua a não mexer nele. Vamos ver se mexe contra o Nice. E agora o Nice também vai ser essa prova de fogo, para vermos se o jogo com o Famalicão foi uma exceção, uma vez que o Sintrense era uma equipa mais fraca, ou se realmente o Porto já consegue contornar essa estratégia dos adversários de anular a construção do Porto, a zona de construção. E isso também, para mim, se Bednarek não jogar, vai continuar a dúvida, porque eu acho que o Bednarek contribui muito para esse futebol mais lento a construir, porque ele é muito seguro com a bola e a equipa confia nele, e ele acaba por ficar com o Kiwior muito tempo com a bola. Isto não é uma crítica, eu acho que a dupla de centrais do Porto, Kiwior e Bednarek, pode ser até a melhor dupla de centrais atualmente da Europa. Eu hoje vi uma estatística que dizia que apenas o Arsenal se aproxima do Porto em golos sofridos. Ou seja, o Porto é a equipa do top 7 das melhores ligas que sofre menos golos.
E é graças a essa dupla é fantástica, eles são muito bons a sair com os pés, só que eles são tão bons que quando não têm linhas de passe, com a tal estratégia dos adversários que anulam o ataque do Porto, eles acabam por ficar muito tempo com a bola os dois. É nesse aspecto que eu falo sobre a construção, mas acho que aí nem tem nada a ver com os centrais, é o Farioli que tem que mexer na equipa. Aquilo que eu digo, o Frol ir mais para o lado esquerdo, um Gabri Veiga também deambular mais pelo campo, ou colocar um Mora também com liberdade para andar mais pelo campo. O Farioli tem optado mais por substituições e manter as posições fixas, mas ele também pode rodar mais a equipa. Um Varela que apareça de vez em quando no lugar do Frollo e o Frollo no lugar de Varela, em certos momentos do jogo, principalmente de construção, pode baralhar as marcações e seria uma estratégia interessante. Mas isso aí, o Farioli não tem sido muito adepto disso. Vamos ver se realmente o Porto confirma que já contorna essas estratégias mais defensivas, como aconteceu com o Famalicão e o Sintrense. O Farioli também chamou 2 jogadores da equipa B, Luís Gomes e André Oliveira, um central e um médio, por onde anda Gabriel Braz e Pedro Lima. Acho que não contam mesmo, foram mesmo arriscados pelo Farioli, infelizmente, porque eu acho que eles têm talento. Sabemos que em janeiro vai chegar mais um central e mais um médio, também aqui um sinal que o Farioli dá ao convocar um médio e um central, a dizer que são as posições em que ele precisa de reforços, e quando eles chegarem, eu acho que o Farioli já nem vai chamar jogadores da equipa B, ele também não é muito adepto de lançar jovens. O Caramó não é convocado mais uma vez porque ele não pode jogar na Liga Europa, mas o Alarcón, por exemplo, surpreende mais não estar na equipa, mas o próprio Caramó foi só aposta no jogo contra o Moreirense e acabou por até ser quase decisivo, porque depois o Denis Gol marca golo quando é aquele ataque já com o Caramó, ele acaba por fazer um jogo não muito bom, mas acaba por ser decisivo taticamente, pelo menos por me ficaram dispostas as peças. E continua a expectativa então para esse jogo, grande expectativa para os 2 próximos jogos no Dragão. O Porto vai ter outra vez casa cheia, é mais um recorde que o Porto está a bater de semana após semana. Mais uma vez vai ser casa cheia o jogo para a Liga Europa com o Nice e para o campeonato com o Estoril, já há muito poucos bilhetes e portanto esse entusiasmo, essa onda azul continua, eu acho que continua a aumentar. O estádio é que já não aguenta mais adeptos, mais bilhetes houvesse, mais gente ia estar lá, porque realmente está muito entusiasmo à volta desta equipa, porque já se começa a ver que a equipa está sólida, a equipa voltou a jogar bem com o Famalicão e o Sintrense e os adeptos começam cada vez mais a acreditar que vai ser uma época de muitos títulos. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham de tudo isto? Quem é que vai jogar contra o Nice para a Liga Europa? Há aqui muitas opções. Quais é que acham que seriam as melhores opções? Se vocês acham que o Farioli deve jogar com a melhor equipa contra o Nice ou se deve optar por poupar alguns jogadores para o jogo com o Estoril, dando prioridade ao campeonato como fez contra o Trek? O que é que vocês acharam desse sorteio da Taça de Portugal? Que ditou que o Porto vai ter 2 jogos muito difíceis, um com o Famalicão e se passar a eliminatória seguinte pode jogar contra o Benfica. E já sabem, deixem as vossas opiniões, os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muita gente tem dado sugestões sobre novos conteúdos para fazer aqui no canal. Podem continuar a dar sugestões, até de temas, assuntos, novos formatos, já sabem que eu leio sempre todos. E agradeço muito o vosso apoio. Agradeço também a todos por assistirem aos vídeos, por estarem sempre aqui. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal, vamos chegar aos 10 mil subscritores. E é isso, um abraço a todos e até amanhã.